Olá, o tema de hoje é: qual o limite do brasileiro? Até que ponto é possível aguentar a decadência atual do sistema econômico aqui no Brasil? Mas antes, eu vou fazer aquele tradicional pedido, que você se inscreva no canal Como Enfrentar a Direita no Brasil, toque no sininho e você receberá todas as notificações de novos vídeos aqui neste espaço. Quando eu falo qual o limite do brasileiro, é porque todos nós, quando estudamos história, já notamos que algumas nações passaram períodos de decadência. Isso vem da história antiga, passando até ao período contemporâneo. Há nações que entram realmente no enfraquecimento do seu sistema. Agora, o que chama a atenção no nosso país é a rapidez como isso tem acontecido, principalmente nos últimos 5 anos. É muito rápida a decadência do sistema econômico, social e político do Brasil. Por isso a pergunta: qual o limite do brasileiro? Até que ponto a sociedade consegue aguentar a situação atual que vem se agravando dia a dia? Para que você tenha uma ideia, quando eu falo da rapidez, de 2016 para cá, alguns setores da economia que estão trabalhando como trabalhavam há 10 anos atrás. O PIB brasileiro, ou seja, o conjunto da economia brasileira, não se recuperou do tombo de 2015 e 2016 e já teve outro no ano passado devido à crise sanitária. Alguns segmentos importantes em termos de empregos de qualidade, estão num esvaziamento visível. Por exemplo, a indústria automobilística brasileira vendeu em 2012 3 milhões e 800 mil veículos. Quando eu falo veículos, são automóveis, comerciais leves, ônibus e caminhões. 3 milhões e 800 mil no mercado interno, fora a exportação. No ano passado, nós fechamos com um pouco mais de 2 milhões de veículos vendidos, praticamente metade. Isso significa menos fornecedores, porque você tem que fornecer, você fornece os plásticos do carro, você fornece os pneus, você tem todo o aço que você compra para a indústria automobilística. Então é uma cadeia produtiva que foi reduzida praticamente à metade no período que vai de 2015 2016 para cá. E a gente pode falar também do processo todo da indústria do petróleo, da indústria naval, das estatais, da falta de concursos. Eram empregos mais qualificados, não eram empregos de salário mínimo, eram empregos que ajudavam a jogar para cima a renda média da população. Tudo isso vem numa forte decadência. E a decadência econômica traz acoplada a decadência social, agravado pela crise política, porque de 2016 e 2017 para cá, a opção política brasileira foi de ainda concentrar mais renda e tirar os poucos benefícios conquistados na década anterior. Por exemplo, a reforma trabalhista e a reforma da Previdência. A crise social é uma crise muito grave. Há poucos dias, nós tivemos uma pesquisa de uma rede chamada Pensam, de pesquisadores e professores ligados à segurança alimentar, que mostra o seguinte: passando efetivamente fome, nós tivemos ano passado cerca de 19 milhões de brasileiros. É mais de 9% da população. E mais, agora, a insegurança alimentar já atingiu 117 milhões, é mais da metade. O que é a insegurança alimentar? São aquelas famílias que até se alimentam, mas não têm certeza se terão alimento suficiente para o dia seguinte, ou que não se alimentam adequadamente com 3 refeições diárias. Portanto, nós temos uma combinação de crise econômica e crise social. Isso é visto nas grandes cidades brasileiras, nas médias cidades brasileiras, nas periferias, a situação é muito grave. A degradação de pontos, eu vou citar, por exemplo, uma grande cidade brasileira, poderia citar a área industrial de São Paulo, mas vou citar, por exemplo, o Rio de Janeiro. Há enormes bolsões que vão da zona norte à zona oeste do Rio de Janeiro, que foram pontos importantes de economia, de geração de emprego, que estão abandonados, muitos invadidos e muitos simplesmente fechados por falta de empresas que estão ali. Então, a pergunta é: numa decadência tão rápida, em geral, você tem uma reação da sociedade. A pandemia não deixa que isso aconteça de modo rápido e global. O ex-presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, disse que, passada a pandemia, haverá na América Latina uma série de reivindicações que estão
que estão hoje abafadas pelo caos sanitário. É possível, mas a pergunta que fica é em relação ao Brasil. Há, por exemplo, alguma reação das elites brasileiras, do Congresso brasileiro? Efetivamente não há. Nos últimos tempos apareceram aí algumas críticas de setores financeiros, de setores industriais e algumas críticas no Congresso, mas muito poucas. Até o momento não há nenhuma ação que indique que vai haver reação desses setores. Pelo contrário, há poucos dias o Congresso, a Câmara dos Deputados, aprovou a compra particular de vacinas no momento em que a área pública não consegue vacinar em massa a população brasileira. Foi estabelecido, inclusive, que essas empresas privadas poderiam comprar vacina e aplicar metade delas fora da lista de prioridades do Plano Nacional de Imunização. E quando você olha no Congresso, foram 317 votos a favor e 120 contra. São, aliás, contra, em geral, tentando manter o direito do trabalhador, tentando manter a Previdência, são sempre assim, 120, 130. Isso é reflexo da opção que o povo brasileiro fez em 2018, não há a mínima dúvida disso. Há um bloco extremamente conservador, em geral contra os direitos dos trabalhadores, que tem ali em torno de 300 votos na Câmara dos Deputados e tem maioria também no Senado. Então, a pergunta que fica dentro desse panorama todo que nós fizemos aqui é que qual o limite do brasileiro? Qual o limite da classe média brasileira que está empobrecida a cada dia? E qual o limite da massa popular do Brasil? As grandes cidades brasileiras, as médias cidades brasileiras, estão hoje criando uma legião de desempregados e subempregados que vai virando um caos social que a gente vê nas ruas, nos sinais, nos terrenos, nos pedintes que estão por aí. Então, a pergunta que fica é: qual é a expectativa? O Brasil conseguiu resolver muito da sua crise ali da virada dos anos 80, quando o último presidente militar, que foi o general João Batista de Figueiredo, já enfrentava uma crise externa muito forte e uma decadência forte da economia brasileira, conseguiu enfrentar isso com a esperança do final da ditadura, da Constituinte, de eleição presidencial. E o jogo político no Brasil, entre centro-direita, centro-esquerda, direita, esquerda, foi feito até 2016, dentro da ordem institucional. Isso foi rompido em 2016 com o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Então, como será e qual será o limite do brasileiro nesse processo de decadência? Não há na história uma sociedade que vá eternamente para um processo de decadência sem que tenha alguma reação. Isso não existe. Agora, essa reação é de agora? Essa reação vai esperar, por exemplo, as eleições de 2022? Essas eleições poderão dar respostas, porque você também pode ter eleições que não deem a resposta adequada às necessidades do conjunto da população. Então, essa pergunta que fica na reflexão. O que chama a atenção é a decadência muito rápida econômica e social do Brasil e a falta até agora de respostas, tanto da elite política quanto da elite econômica, da burguesia brasileira, e essa espécie de paz dos cemitérios entre a classe média e a classe popular no Brasil. Essa é a questão que fica para que você reflita. E se você quiser também alguma avaliação do que pode ser feito, há um livro na Amazon.com.br exatamente com o título Como Enfrentar a Direita no Brasil. São 13 pontos fundamentais para que o Brasil saia da crise atual e tenha uma resposta para o conjunto da população. Eu, Marco Antônio Monteiro, agradeço muito a você que ficou aqui neste espaço e nós voltamos ainda esta semana com outros dados da atualidade brasileira.